Certamente, em algum momento da sua vida, você já sentiu o impulso de mudar. Talvez tenha desejado desenvolver um novo hábito ou eliminar um vício que sabia estar prejudicando sua saúde, sua produtividade ou sua paz interior. Talvez tenha sentido, com força, aquela chama interna que nos leva a querer melhorar, agir de forma correta, dar um passo à frente em direção a uma vida mais alinhada com quem desejamos ser. Mas como você já deve ter percebido, esse processo de transformação não é tão simples quanto parece. Todos nós, em algum momento, já experimentamos a frustração de não cumprir o que nos propusemos a fazer. Existe um elemento essencial nessa jornada de nos tornarmos melhores pessoas, e esse elemento é, ao mesmo tempo, o mais desafiador: a disciplina. Pense por um instante. Quantas vezes você já fez um plano, se comprometeu com um objetivo, poucos dias depois, cedeu aos impulsos, voltando para os antigos hábitos? Esse cenário não é raro. E embora seja algo que aconteça com praticamente todos nós, não significa que devamos aceitá-lo como algo normal ou inevitável. Mahatma Gandhi dizia que a verdadeira transformação começa quando assumimos total responsabilidade pelos nossos atos. E, nesse sentido, normalizar a mediocridade é abrir mão da chance de evoluir. É desistir de se desafiar. É abandonar, pouco a pouco, a possibilidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você encontra dificuldade em superar vícios, mudar hábitos ou cumprir seus objetivos, provavelmente está enfrentando uma falta de disciplina. E disciplina não é um conceito abstrato. É a capacidade concreta de vencer desejos de curto prazo para conquistar resultados de longo prazo. O prazer imediato é o maior inimigo da mudança. E é exatamente por isso que, para transformar hábitos, é indispensável fortalecer a disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, mesmo que a vontade diga o contrário. E é justamente isso que separa aqueles que avançam daqueles que ficam estagnados. No mundo moderno, falar sobre disciplina parece quase uma rebeldia. Estamos cercados por distrações e facilidades que nos empurram para um estilo de vida mais passivo. Mahatma Gandhi nos lembrava que a liberdade não é simplesmente fazer o que se quer, mas sim ter a capacidade de escolher o que é certo. E aqui está um ponto fundamental. Quem vive escravo de seus desejos, mesmo que pense estar livre, na verdade está preso. Pense em dois cenários. No primeiro, uma pessoa preguiçosa, que sempre acorda tarde e negligencia responsabilidades. No segundo, alguém que acorda cedo, cumpre o que precisa ser feito e organiza a vida de forma consciente. À primeira vista, pode parecer que o preguiçoso é mais livre por fazer apenas o que quer. Mas essa liberdade é ilusória, pois ele está limitado à vida que a própria preguiça permite. Já o disciplinado, que cumpre com suas obrigações, tem a liberdade real. Pode escolher entre trabalhar ou descansar, porque construiu essa possibilidade. Essa lógica se aplica a qualquer vício ou hábito prejudicial. A disciplina abre portas que o impulso fecha. Ser disciplinado, no entanto, não significa viver sem vontade de relaxar. Significa ter a habilidade de resistir a esse impulso quando ele ameaça sabotar seus objetivos. Assim como um músculo, a disciplina se fortalece com a prática constante e enfraquece quando negligenciada. Aqui entra uma distinção crucial. Disciplina e motivação não são a mesma coisa. Motivação é um combustível poderoso, mas instável. Hoje você pode acordar cheio de energia. Amanhã, nem tanto. Se sua mudança depende exclusivamente dela, será inconsistente. Já a disciplina mantém o ritmo mesmo quando a motivação desaparece. É o que faz o atleta treinar nos dias de preguiça, o escritor escrever quando as ideias parecem escassas e o empresário trabalhar mesmo diante do cansaço. Mas por que, no mundo atual, parece cada vez mais difícil manter a disciplina? Uma das razões é que a vida ficou mais fácil. No passado, a sobrevivência exigia esforço constante. Hoje, com entregas rápidas, entretenimento disponível a qualquer hora e conforto ao alcance de um clique, enfrentamos menos resistência e mais tentações. Essas duas condições, excesso de distrações e falta de resistência, corroem a disciplina. Estamos diante de um paradoxo.
O conforto que deveria servir como descanso após o esforço virou a norma, e não a exceção. Mahatma Gandhi nos alertava para o perigo de uma vida sem desafios. Ela nos priva das oportunidades de fortalecer nosso caráter. Por isso, se quisermos recuperar nossa força interna, precisamos deliberadamente criar situações que exijam esforço. Isso não significa buscar sofrimento inútil, mas sim reconhecer que o desconforto controlado é o catalisador do crescimento. O primeiro passo é encontrar um propósito. Sem propósito, a disciplina se torna um fardo. Com propósito, ela se transforma em caminho. Escolha algo que realmente importe para você e comece pequeno. Assim como na musculação, não se tenta levantar 300 quilos no primeiro dia. Começa-se com pesos leves. Pequenos desafios diários: acordar mais cedo, praticar um exercício físico, aprender uma nova habilidade, evitar distrações desnecessárias, funcionam como treinos para o músculo da disciplina. Cada vitória é uma repetição que o fortalece, preparando-o para desafios maiores. A disciplina, no fim das contas, não é um castigo, mas uma libertação. É o que nos dá o poder de escolher, de crescer e de viver alinhados com aquilo que realmente importa. E quando você experimenta essa liberdade, percebe que não há prazer passageiro que se compare à paz de ter cumprido o que precisava ser feito. Certamente, em algum momento da sua vida, você já sentiu o impulso de mudar. Talvez tenha desejado desenvolver um novo hábito ou eliminar um vício que sabia estar prejudicando sua saúde, sua produtividade ou sua paz interior. Talvez tenha sentido, com força, aquela chama interna que nos leva a querer melhorar, agir de forma correta, dar um passo à frente em direção a uma vida mais alinhada com quem desejamos ser. Mas como você já deve ter percebido, esse processo de transformação não é tão simples quanto parece. Todos nós, em algum momento, já experimentamos a frustração de não cumprir o que nos propusemos a fazer. Existe um elemento essencial nessa jornada de nos tornarmos melhores pessoas, e esse elemento é, ao mesmo tempo, o mais desafiador: a disciplina. Pense por um instante. Quantas vezes você já fez um plano, se comprometeu com um objetivo, poucos dias depois, cedeu aos impulsos, voltando para os antigos hábitos? Esse cenário não é raro. E embora seja algo que aconteça com praticamente todos nós, não significa que devamos aceitá-lo como algo normal ou inevitável. Mahatma Gandhi dizia que a verdadeira transformação começa quando assumimos total responsabilidade pelos nossos atos. E, nesse sentido, normalizar a mediocridade é abrir mão da chance de evoluir. É desistir de se desafiar. É abandonar, pouco a pouco, a possibilidade de se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você encontra dificuldade em superar vícios, mudar hábitos ou cumprir seus objetivos, provavelmente está enfrentando uma falta de disciplina. E disciplina não é um conceito abstrato. É a capacidade concreta de vencer desejos de curto prazo para conquistar resultados de longo prazo. O prazer imediato é o maior inimigo da mudança, e é exatamente por isso que, para transformar hábitos, é indispensável fortalecer a disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, mesmo que a vontade diga o contrário. E é justamente isso que separa aqueles que avançam daqueles que ficam estagnados. No mundo moderno, falar sobre disciplina parece quase uma rebeldia. Estamos cercados por distrações e facilidades que nos empurram para um estilo de vida mais passivo. Mahatma Gandhi nos lembrava que a liberdade não é simplesmente fazer o que se quer, mas sim ter a capacidade de escolher o que é certo. E aqui está um ponto fundamental. Quem vive escravo de seus desejos, mesmo que pense estar livre, na verdade está preso. Pense em dois cenários. No primeiro, uma pessoa preguiçosa, que sempre acorda tarde e negligencia responsabilidades. No segundo, alguém que acorda cedo, cumpre o que precisa ser feito e organiza a vida de forma consciente. À primeira vista, pode parecer que o preguiçoso é mais livre por fazer apenas o que quer. Mas essa liberdade é ilusória, pois ele está limitado à vida que a própria preguiça permite. Já o disciplinado, que cumpre com suas obrigações, tem a liberdade real. Pode escolher entre trabalhar ou descansar, porque construiu essa possibilidade.
Essa lógica se aplica a qualquer vício ou hábito prejudicial. A disciplina abre portas que o impulso fecha. Ser disciplinado, no entanto, não significa viver sem vontade de relaxar. Significa ter a habilidade de resistir a esse impulso quando ele ameaça sabotar seus objetivos. Assim como o músculo, a disciplina se fortalece com a prática constante e enfraquece quando negligenciada. Aqui entra uma distinção crucial. Disciplina e motivação não são a mesma coisa. Motivação é um combustível poderoso, mas instável. Hoje você pode acordar cheio de energia, amanhã, nem tanto. Se sua mudança depende exclusivamente dela, será inconsistente. Já a disciplina mantém o ritmo mesmo quando a motivação desaparece. É o que faz o atleta treinar nos dias de preguiça, o escritor escrever quando as ideias parecem escassas e o empresário trabalhar mesmo diante do cansaço. Mas por que, no mundo atual, parece cada vez mais difícil manter a disciplina? Uma das razões é que a vida ficou mais fácil. No passado, a sobrevivência exigia esforço constante. Hoje, com entregas rápidas, entretenimento disponível a qualquer hora e conforto ao alcance de um clique, enfrentamos menos resistência e mais tentações. Essas duas condições, excesso de distrações e falta de resistência, corroem a disciplina. Estamos diante de um paradoxo. O conforto que deveria servir como descanso após o esforço virou a norma, e não a exceção. Mahatma Gandhi nos alertava para o perigo de uma vida sem desafios. Ela nos priva das oportunidades de fortalecer nosso caráter. Por isso, se quisermos recuperar nossa força interna, precisamos deliberadamente criar situações que exijam esforço. Isso não significa buscar sofrimento inútil, mas sim reconhecer que o desconforto controlado é o catalisador do crescimento. O primeiro passo é encontrar um propósito. Sem propósito, a disciplina se torna um fardo. Com propósito, ela se transforma em caminho. Escolha algo que realmente importe para você e comece pequeno. Assim como na musculação, não se tenta levantar 300 quilos no primeiro dia. Começa-se com pesos leves. Pequenos desafios diários: acordar mais cedo, praticar um exercício físico, aprender uma nova habilidade, evitar distrações desnecessárias, funcionam como treinos para o músculo da disciplina. Cada vitória é uma repetição que o fortalece, preparando para desafios maiores. A disciplina, no fim das contas, não é um castigo, mas uma libertação. É o que nos dá o poder de escolher, de crescer e de viver alinhados com aquilo que realmente importa. E quando você experimenta essa liberdade, percebe que não há prazer passageiro que se compare à paz de ter cumprido o que precisava ser feito. Então, para concluir, lembre-se, o silêncio e a introspecção não são sinais de fraqueza, mas de domínio próprio. São a prova de que você não precisa reagir a tudo o que acontece ao seu redor para mostrar que tem valor. Quando aprendemos a controlar a nossa resposta ao mundo, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em controlar a nós mesmos. Mahatma Gandhi dizia que a força não vem da capacidade física, mas de uma vontade indomável. E essa vontade nasce, muitas vezes, nos momentos de silêncio. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que encontramos nossa paz interior, nossa clareza e nossa força para enfrentar qualquer situação. A vida é barulhenta, caótica e, muitas vezes, injusta. Mas quem aprende a permanecer sereno diante das tempestades se torna inabalável. E esse é o convite que deixo para você hoje. Escolha cultivar o silêncio como um aliado, não como um vazio. Use-o para ouvir mais a si mesmo, para refletir antes de agir e para construir uma vida guiada por intenção e propósito, não por impulsos e pressões externas. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe que ela se perca. Curta o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Comente aqui embaixo qual parte mais te tocou ou fez você refletir. A sua opinião pode ser a chave para inspirar outra pessoa. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos conteúdos que fortalecem sua mente, alimentam sua alma e transformam o seu dia. Porque juntos, passo a passo, podemos criar um mundo com mais consciência, mais força interior e mais paz verdadeira.